Você sai realmente conhecendo mais do assunto e entendendo mais do assunto, né? E eu gosto bastante, assim, não só da parte acadêmica, mas também a parte profissional, né? Então, desde que trabalhei em Volkswagen, Whirlpool, Danone, atualmente sou head de compras lá da Sanofi. E quando eu falei compra de TI, né, onde é relevante, por exemplo, para mim foi a experiência no Itaú, né? Itaú, o core do banco, por exemplo, é a compra de TI, né? Então, tem muitas empresas que não só as demais áreas, como o marketing, que é o papo aqui que eu bati com o Paulo, mas também o core da empresa ser TI, né? Empresa de TI também, você pega uma IBM e tudo, obviamente as compras vão ser muito relacionadas, e esse material do Breve, ele cobre os dois, né? Ele te dá uma boa noção para se você está numa categoria que não é TI, mas compra meio que indiretamente, obviamente, tecnologia, ou se você está em TI também. Ele é bem hard também e vai profundamente onde você precisa estar atento na contratação de TI. Tá? E o que eu gosto de fazer muito na aula é um pouquinho que eu fiz aqui com o Paulo, de conhecer a experiência de vocês, né? Porque aí o direcionamento da aula é muito melhor, né? Porque a gente sabendo as experiências, o que cada um fez, tal, então eu invisto bastante time, né? Eu uso também muito a metodologia holandesa de dar aula, né? Porque no doutorado a gente aprende isso, eu tenho aulas de como dar aula, então eu tento também aplicar bastante isso, e uma parte da metodologia é muito conhecer o background de vocês, tá? E aí, como funciona o material? Isso aqui é uma cara do material, né? A gente cria uma agenda, por exemplo, essa aula aqui é uma aula de 4 horas, onde a gente começa, obviamente, do macro, falando o que é TI, contratos de TI e telecom, né? O que a gente tem uma definição genérica. E o que é importante no breve, né? Como tem prova, a gente tem que seguir meio by the book o esquema para vocês. Óbvio que a gente vai falar de N exemplos, vai falar de empresa, vai trocar experiência e tal. Mas a gente sempre vai lembrar que, ó, isso aqui é como está na apostila, esse aqui é o conceito, isso aqui é o que você tem que, na prova, responder assim. Entendeu? Porque é uma certificação, né? Não deixa de ser uma certificação. Então é importante, não se perde muito com relação a não sair fora do by the book. Tá? Então esse aqui é um exemplo, né? Então a gente começa desde falando de elementos de TI, para quem pelo menos pega o básico, né? Aqui o Paulo sabe de letra, mas o que é arquitetura de TI, o que é o front-end, o back-end, né? O que são protocolos de comunicação, né? Pelo menos o básico, o banco de dados, tudo, para todo mundo estar um pouco na mesma página, né? Então a gente começa de uma forma mais macro, e o que eu gosto muito do Neve é que eles entram muito com esse checklist, né? Então o que você precisa organizar na sua contratação de TI? Então aqui já tem todo o seu checklist detalhado, item a item, o que consta de cada item. Então, por exemplo, descrição funcional, né, mostrando para vocês, ó, descrição funcional, direito do uso do software e os termos e condições digitais, né, que aqui no Brasil a gente segue da Associação Brasileira de Desenvolvedores de Software, de empresas de software. Ele fala assim, ó, descrição funcional, ponto 1. São funções que o sistema deve ser capaz de executar. Quer dizer, nós vamos falar muito mais de especificação funcional, né, o que o Paulo faz lá com o business, qual que é a função, que problema você quer resolver, né, do que propriamente especificação técnica, né, mas você vê que é funcional para nós, é super importante durante o curso para a gente trabalhar, né, tem que ter tempo de resposta, tem que ter conexão a sistema já existente, conexão a periféricos, então quer dizer, isso é muito legal, o material fica com vocês, é impresso, né, até, se não mudou ainda, né, professor, pode ser que depois me corrija, eu até A achei, regra, a regra da Neve é não disponibilizar o material para o copyright, né, em forma é, eletrônica. Então, 100% do material é enviado para é você impresso, no endereço. E com 2, 3 semanas de antecedência do início da aula, isso. para que já chegue aquecido, né? Não pode chegar lá sem ter lido. Esquema europeu, né? Então, a gente segue um pouco esse esquema assim, né? Então, descrição funcional. Então, esse aqui são os workflow que eles te mostram. Poxa, qual que é a diferença do software padrão, do software customizado, personalizado, né? Aqui você vai trabalhar com transferência de propriedade, código-fonte, né? Do outro lado você trabalha com licença, são licenças padrão. Então, a gente entra, põe todo mundo na mesma página, começa do macro, né, começa a descer no nível de detalhe, para que você transisa isso para sua realidade, né? Tá bom, mas eu vou comprar isso aqui. Então, o que ele é? É um software padrão, não é padrão? Ele é personalizado, né? E aí, em cima disso, quais são as condições mínimas, né, para você ter com relação ao contrato padrão aqui que a gente vê da BES, né? Então, é muito esse que eu queria mostrar para vocês, né? Tem muito conteúdo, tudo impresso, tudo detalhado, que vocês vão ter que ir seguindo. A gente tem várias discussões, mas tem que seguir também e aprender e estudar depois para certificação, né? Porque inclusive até eu corrijo a prova de vocês depois também, né? Junto com, obviamente, o professor Roga, né? Tem todo um comitê aqui para certificação, né? Mas os meus capítulos, por exemplo, dessa aula são 12 capítulos. Então a gente vai falar de serviços em nuvem. Tem muita gente que não é claro o serviço de nuvem, né? Pergunta onde é a nuvem,
né? E é importante isso, viu? Onde a nuvem não deixa de ser importante também, né? Porque se uma coisa é uma nuvem na China, outra é nos Estados Unidos, né? Mas vamos falar de contrato de manutenção, contrato de custódia, o código-fonte, onde fica o código-fonte, quem tem direito ao código-fonte, esse, por exemplo, é um exemplo, um debate super importante, mas depende muito do sistema que você está comprando, qual que é a funcionalidade, então as coisas são amarradas, né? Então cada capítulo a gente entra nesse detalhe, fala dos serviços de nuvem, dá exemplo concreto, ferramentas, vamos falar de ferramentas também, não tem problema nenhum, né? A gente é agnóstico à ferramenta, não somos patrocinados por nenhuma ferramenta, então é bom ter esse tipo de debate lá também, né? Vamos falar de manutenção, entrar em tema preventivo, corretivo, né? Quanto o sistema tem que estar disponível, falar de disponibilidade de sistema, né? Os downtimes de manutenção, esse é o tipo aquelas coisinhas, sabe, que você fala assim, poxa, se eu não, você não põe no contrato e depois vai dar problema, né? Então a gente tenta cobrir exatamente esses pontos de atenção para que você depois faça os seus contratos da melhor maneira possível, inclusive te dando um modelo de contrato, né? Isso que é legal do Neville, ele te entrega prática, ó, você usa esse contrato que só sucesso, né? De novo, aqui checklist, como cada um desses tempos, tem cada checklist de disponibilidade, checklist de tempo de manutenção. Você vai fazer uma especificação funcional com o seu usuário, né? O Paulo vai lá, pô, ele já tem todos os checklists prontos, as perguntas que ele tem que fazer para realmente não esquecer nada. Óbvio que muitos de nossas empresas já têm isso e já funciona. Agora, às vezes não tem um item, tem um outro, você complementa muito mais também a ferramenta que você já usa hoje, né? Pode servir para isso também. Fala de acordo de custódia, né? A gente esquece disso às vezes você está colocando um sistema de vendas dentro da sua empresa, totalmente customizado, né? E que ninguém se importa com o código-fonte, aí a empresa quebra, o que que acontece? Então nós vamos cobrir tudo isso no Neve, que faz parte aí do programa, né? E sempre desse formato, checklist, ponto a ponto, né? Você vai olhando na apostila, vai copiando, vai sempre fazendo as anotações da apostila, isso é bom por ser impresso também, né? Você tem uma apostila que você vai fazendo nas aulas, né? O pessoal anota bastante coisa realmente para depois até ajudar na prova. Entramos em estudo de caso, né? Então é uma coisa dinâmica, trabalho em grupo, estudo de caso, que para a aula também fica mais dinâmica, né? Não é só o Fábio lá 4 horas falando que ninguém aguenta, né? Então a gente faz estudo de caso, divide em grupo, então é muito legal a turma que você monta da Neve também, do Breve, né? Você vai conhecer bem as pessoas, acaba sendo uma pós-graduação, realmente, uma especialização, e você vai ter esse contato frequente aí com as demais pessoas, né? Então entramos em estudo de caso, né? E o que eu gosto de fazer bastante, né? Olhamos o exercício juntos, porque tudo tem caderno de exercício, ponto a ponto, né? Para você fazer exercício em casa, fazer a pré-leitura. E o que eu gosto de fazer bastante também é a revisão final, né? Então, o que que a gente aprendeu isso, aquilo, tal, tal, tá todo mundo claro. Você sai da aula tendo certeza como vai ser a prova, né? Aí é estudar um pouco antes, fazer a prova. A princípio, a minha prova, por exemplo, não teve muita surpresa. Teve uma notinha baixa lá, mas dentro de uma distribuição normal, tá ok, né? Então é isso, professor, que eu queria compartilhar para eles terem um pouquinho, né, de, de, de como funciona, né, a metodologia do Neve. E posso falar para vocês, assim, é um certificado holandês, só agora abriram para o português todo o material em holandês, a tradução disso não foi tão simples, obviamente a gente usou também a inteligência artificial para traduzir, mas para o ajuste a gente teve que usar muita inteligência humana ainda para deixar como a gente entende, como a gente aprende, né, e o material está muito bom, realmente é um curso de primeira linha e uma certificação internacional que é super importante